Adalir Pecos Borsatti. Então, é esse mesmo, o próprio, que está no Memória Esportiva de Santa Catarina, para falar um pouco de como ele criou a FESPORT e toda a sua experiência de 50 anos dedicados ao esporte catarinense. Pecos, explica pra gente o apelido Pecos. Pecos veio de jogar voleibol e eu sempre fui um atleta de muita força, batia muito forte. Tanto é que em alguns lugares, no começo, a rede era muito baixinha, tinha gente meio que fugia quando a gente subia para bater. E aí veio um filme, um Bang Bang, Farvestão, lá em 1970, por aí. O homem detonava todo mundo. Meu nome é Pecos. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Eu morava numa república com 8 colegas, e aí um deles me viu, disse que eu tinha a barba parecida com ele, que tinha algumas características desse ator do filme. E juntando a minha força, a minha porrada, que não sei o quê, aí começaram a me chamar de Pecos. E eu demorei um pouco para incluir no meu nome esse apelido, a não ser um dia que os meus filhos chegaram em casa dando risada, dizendo que a professora queria entregar um documento para Adalir Borsatti. E eles não foram buscar, porque eles me conheciam por Pecos. Então, no dia seguinte, eu procurei um advogado da Sadia lá, fizemos um processo. E aí, o juiz, que é o Trisotto, que trabalha aqui na capital hoje, sentamos na frente dele. Daí ele me disse: daí, Pecos, o que tu veio fazer aqui? Disse: olha, doutor, eu vim fazer o que o senhor acabou de falar. Eu sou conhecido por todos, inclusive pelo senhor, por Pecos, e na verdade não consta no meu documento. Então, a partir disso, ele autorizou, eu fui na delegacia e coloquei Pecos entre o nome, ficou Adalir Pecos Borsatti. E sou conhecido no estado e até fora daqui pelo apelido, que virou nome. Então o esporte, além de outras coisas, me deu um nome. E um nome diferente, porque Adalir é meio misturado, pode ser masculino, feminino, é um nome meio ruim de gravar e assim por diante. E você jogou quais esportes? Bom, eu comecei com voleibol, foi a minha principal modalidade, joguei 20 anos. Eu joguei por Concórdia, joguei pela seleção catarinense universitária, seleção catarinense normal, normal que eu digo, de campeonatos brasileiros. Joguei pela Sadia, obviamente, muito tempo. E tanto é que o voleibol também me deu a oportunidade de fazer a faculdade de Educação Física. Me ajudaram a financiar o curso, eu fui fazer em Joinville e acabei voltando para a minha cidade para trabalhar na gestão do esporte. Eu também joguei handebol, consegui ser campeão estadual, mas não treinava muito. Ia meio de apoio e acabava jogando pela facilidade, pela força no braço que eu tinha. Atletismo, eu fiz arremesso de disco, de dardo, de peso. Joguei também basquete em 69, um pouco, junto quando comecei voleibol eu fiz basquete também. E depois que estava já uma idade um pouco mais, me convidaram para jogar punho-bol. Aí disputamos jogos abertos de punho-bol. E depois que eu parei com esses esportes de salão, esportes dos jogos abertos, a gente descobriu uma modalidade que vem da Espanha, do México, da Argentina, enfim, da área dos países espanhóis, com língua espanhola, que chama pádel, que é um mini tênis misturado com frescobol e com squash, bate em parede, etc. Um esporte muito interessante, que o Brasil também já tem bons jogadores. E a prática no oeste catarinense é boa, porque é mais ligado ao Rio Grande do Sul, onde que o esporte está mais disseminado no Brasil. E eu cheguei aqui em Florianópolis com a experiência de ter participado da criação da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, o qual também eu tive o privilégio de ser o primeiro presidente. Então eu vim para cá com essa ideia e eu acompanhei, vi que a cultura já tinha sua fundação e comecei a conversar com o então secretário, deputado federal, o Paulo Bauer. Era uma pessoa muito dinâmica e fui explicando para ele os
os problemas, as angústias, as dificuldades que nós tínhamos para tocar todo esse calendário de eventos e a necessidade de agilizar o processo. Só que existia uma resistência muito grande do governador em criar algo que ia aumentar a despesa, porque ele dizia que o governo estava numa situação financeira precária. Aí nós aguardamos, tocamos 91 Jogos Abertos em Chapecó, e foi em 92 ainda nós tocamos Jogos em Joinville. Só que nesse meio tempo eu propus a criação do Conselho Estadual de Esporte, porque nós tínhamos o Conselho de Representantes e ele só participava das decisões dos Jogos Abertos. Não tinha uma amplitude para analisar o esporte como um todo, desde o esporte escolar, enfim. Então eu propus ao Binuta o secretário, e o secretário era forte politicamente, porque era deputado federal. Então, quando ele apresentava ao governador, ele sempre tinha uma boa resposta. E, obviamente, nós discutimos uma estratégia. Vamos criar o Conselho Estadual de Esportes, que foi em 92. Ele não teria despesas adicionais, não criava cargo, etc., a não ser um secretário executivo para o Conselho. Enfim, e aí veio um conhecimento político que o secretário atribuiu isso ao secretário da Educação, então Paulo Bauer. Lá no final do projeto da criação do Conselho, e se vamos colocar aqui que no prazo de 60 dias após ser publicada essa aprovação do Conselho, do SED, nós vamos trabalhar para criar uma entidade para fazer a parte executiva do esporte catarinense. E isso nos ajudou bastante politicamente, porque já tinha uma assinatura do governador criando o conselho, e dizia lá no artigo que futuramente ia se criar uma entidade para executar, enfim, para fazer a parte executiva do esporte. Em 1992, lá pela metade do ano, nós tivemos a posse do Conselho Estadual de Esportes. E isso aconteceu na cidade de Joinville, porque lá era a sede, aquele ano, dos Jogos Abertos. Enfim, depois desses Jogos Abertos, nos organizamos de uma forma positiva e participativa, esses dois eventos, 91 e 92, e a gente achou que estava em condições de reivindicar uma estrutura própria para o esporte de Santa Catarina. E aí fomos trabalhando, nós tínhamos o deputado Antônio Serão, que era o líder do governo na Assembleia, ele também era um entusiasta, sempre foi um apoiador do esporte. E aí com esse trâmite lá, nós apresentamos ao secretário Paulo Bauer, ele levou ao governador, o governador mandou para a Assembleia. E, inclusive, nós tínhamos lá a oposição ao governo do Estado, embora o governo tinha maioria para aprovar. Mas eu achei que o esporte merecia uma atenção especial. Aí eu fiz, com o apoio do Serão, então deputado Serão, nós reunimos as bancadas de todos os partidos. O do governo explicando como é que era a FESPORT, o que a gente pretendia fazer, e também fomos falar com a oposição, MDB, PT e companhia. E na verdade nós conseguimos o apoio, inclusive tivemos 37 votos favoráveis à criação da FESPORT. É muito difícil um projeto ter um resultado tão expressivo lá na Assembleia. E aí, em seguida, nós também ficamos atentos com sede para a FESPORT, e acho que todos lembram que na época do Wilson Kleinbing foi desativado as UCRES, né? Aquelas coordenações regionais da educação. E ali, onde a FESPORT tem sede hoje, funcionava a primeira UCRE. E ela foi desativada, foi enxugada, os funcionários foram para a escola, etc., e ficou num ambiente menor, num outro lugar. E eu entrei já com ofício pedindo aquele espaço para sediar a nova entidade que nós íamos criar.
Inclusive nós fomos para lá ainda como DID, lá na sede atual, ali na Comandante José Ricardo Nunes.